Quem matou Marielle? Quem matou Marielle? Ah, isso a gente já sabe, né? Foram uns chinelo, uns milicianos chinelo de terceira categoria. Tanto é que moravam em mansões na Barra da Tijuca com piscina e movimentavam milhões. Tu quer coisa mais chinelo, tu quer coisa mais rasteira, mais vil, mais baixa do que morar numa mansão na Barra da Tijuca, e um deles ainda no condomínio Vivendas da Barra, né? E tem aquelas piscinas compartimentadas, assim. Tu viu onde é que morava o tal bombeiro Swell? Tava crowd, agora tá crowd lá na Papuda. Né? Infelizmente não deve estar crowd, porque ele está numa segurança máxima ali. Se bem que, né, se estivesse lá, sem ser segurança máxima, estaria entre os colegas, os iguais deles, né? Então, já se sabe quem matou o Marielle. O que não se sabe ainda é aquela velha história, sabe, né? Quem mandou matar o Marielle. Mas parece que está se aproximando, né? Se aproximando, porque tu sabe que tem gente que premia miliciano, que promove miliciano, que dá medalha do pacificador para miliciano, que é brother de miliciano, que já teve assim um segundo, um auxiliar, assim, um ajudante de ordens miliciano, né? Essa gente assim, né? Essa gente que tá ligada a miliciano, ao poder dos milicianos, pode ser que tem alguma coisa a ver como o mandante da morte da Marielle, né? Parece que está esquentando o caso. E aí, cada vez que se fala nisso, ou pelo menos cada vez que eu falo nisso, sempre aparece um chinelo aqui, porque é incrível, a gente vai, faz a varredura, faz a limpeza, faz a faxina, mas vez que outra virou, mexeu, aparece chinelão aqui nesse canal para comentar, né? Eu, por mim, já falei várias vezes, né? Nem tinha comentário. Falei assim, bloqueado, não tem comentário, mas tem comentário, etc. E, aliás, vários comentários são legais, né? Evidentemente, tem gente que acompanha esse canal, a grande maioria, inclusive, né, das pessoas que acompanham esse canal são pessoas esclarecidas, legais, decentes, etc e tal, né? Mas aí, vez que outra, pipoca. Essa semana até, inclusive, lá no Instagram pipocou. E quem matou o Celso Daniel? Pois eu vou fazer um episódio sobre quem matou o Celso Daniel. Aqueles episódios semanais, esses que cada vez dão menos view, né? Mas que mesmo dando menos view, né? É aqueles que entram às terças-feiras para quem é membro, às quartas-feiras para o povo em geral. Aliás, eu fico pensando, o cara curte o canal Buenas Ideias, o cara acompanha o canal Buenas Ideias, me encontra na rua, pô, eu adoro o canal Buenas Ideias. Então por que tu não é membro? Porque quando acabar, tu vai chorar, né? Nas pílulas ainda não tinha dito isso. Quando acabar, tu vai chorar. Mas é o seguinte, se encaminha para isso. Sério, né? Ou tu acha que eu tô aqui de grátis, né? De todo modo, eu vou fazer um episódio sobre o Celso Daniel. Não sei quando que eu vou fazer um episódio sobre o Celso Daniel. Mas o que eu queria dizer sobre isso é, bom, primeiro que é o seguinte, né? 6 pessoas envolvidas no assassinato ou testemunhas, ou com algum vínculo com o assassinato do Celso Daniel, morreram. A maior parte delas assassinadas em condições misteriosas. A trama se adensa. Agora, o que eu quero te dizer é o seguinte, já 3 vezes já foram reabertas as negociações, as investigações sobre o assassinato do Celso Daniel, em 2002. E por 3 vezes a polícia, os investigadores chegaram à conclusão que tinha sido um sequestro, seguido de tortura e morte, e quase como um crime comum, né? Então o que eu quero dizer é o seguinte, de 2018 a 2022, nós vivemos um dos pesadelos indizíveis da história do Brasil, com esse sujeito desqualificado, com essa família horrorosa dele, com esses ministros vomitativos dele, com esses ministros da justiça repugnantes dele, e com a interferência direta, cotidiana, não era nem intermitente, era permanente dele na PF. Que inclusive redundou na humilhação, na devastação, no pisoteio daquela figura abjeta, aquele juiz de comarca com voz de pato, que por enquanto é senador, mas que parece que tá na bola 7 ali, né? Na bola 7, parece que a bola dele assim, encaçapou, né?
Aliás, juiz que na 27ª parte, 27ª desdobramento da Operação Lava Jato, tentou envolver o Celso Daniel na história. Incompetente como é, também não conseguiu nada, né? Mas ele foi ministro da Justiça do governo mais escroto dos últimos 40 anos. Depois veio outros ministros da Justiça, inclusive um das ministras da Justiça foi preso. Por que então que eles não reabriram, já que eles mandavam no Ministério da Justiça, mandavam na PF, mandavam em tudo, por que eles não reabriram de novo a negociação? Porque primeiro eles tentaram provar que a facada, se é que teve facada, né? Se é que teve facada. Teve facada? Até acho que teve facada, né? Mas tentaram de tudo provar que o esfaqueador lá, aquele que não sabe dar viradinha, né? Tava ligado ao PSOL, tava ligado ao PT, que tentaram matar o cara. O cara, na verdade, a facada fez com que ele ganhasse a eleição, né? Ganhasse a eleição. Aí ele tentou investigar a facada, investigou de todos os modos possíveis a facada, com toda a polícia manipulada por ele, com toda a justiça manipulada, ele não conseguiu nada, porque não tinha nada, né? Se é que teve a facada, né? No tal Adélio esse, né, cara? Comprovadamente, né? O cara que não sabe nem dar uma viradinha. E aí, por que ele não reabriu o caso Celso Daniel? Agora, é óbvio que o caso Celso Daniel é bem estranho, né? É bem estranho. Vou fazer um episódio razoável. Agora, querer vincular diretamente o Lula ao caso Daniel é muita escrotidão, né? Já pessoas assim, mais ou menos próximas do Lula, não sei. Mas como o Lula próprio ele falou, né? Celso Daniel era meu amigo. Celso Daniel era um dos coordenadores da minha campanha, disse o Lula, em 2002. Aí o Lula ia autorizar que o Celso Daniel fosse sequestrado e morto e jogado num canto. Tu deve estar brincando, né? Até porque você esperaria mais, né? Agora, a Marielle é outro caso, né? A Marielle é outro caso. A Marielle é um caso totalmente revelador desse poder paralelo, dessa cidade repugnante que é o Rio de Janeiro, né? E às vezes dá vontade de dizer desse povo repugnante que é o povo do Rio de Janeiro, porque vê que tipo de gente o povo do Rio de Janeiro elege. Vê que tipo de Câmara de Vereadores, vê que tipo de Assembleia Legislativa, vê que tipo de governador tem o Rio de Janeiro. Aliás, o Rio de Janeiro, como tu sabe, é a cidade onde fica a Barra da Tijuca, esse lugar vomitativo, que lugar repugnante a Barra da Tijuca, né? E aí os caras moravam em mansão, na Barra da Tijuca. Bombeiro, ex-PM, assim, movimentando milhões de reais naquelas casas horrorosas. E aí, falando em casa horrorosa, em mansão na Barra da Tijuca, voltou para casa depois de 14 dias internado, aquele senador horroroso, abjeto, aquela figura nefasta que é eleito por um monte de flamenguista e por um monte de vascaíno e que mora numa mansão ilegal na beira de uma lagoa lá, porque eles já destruíram todas as lagoas da Barra da Tijuca, né, cara? Quem conhece, quem estudou como é que era o faroeste carioca, ou a zona oeste do Rio de Janeiro, né? O antigo oeste, o sertão carioca, chamava assim. Acho que até já fiz um episódio, já mencionei isso, né? Com aquelas lagoas incríveis, Lagoa do Marapendi, Lagoa de Jacarepaguá, Lagoa da Tijuca, né, cara? Aquele Pantanal carioca, que daí virou um Pantanal no sentido não literal, né, no sentido metafórico da cidade. E o oeste carioca chamava a Zona Oeste carioca, ainda é, né? Virou o Novo Oeste no sentido de bandidagem. E aí tem esse senador repugnante. Tinha até vontade de dizer o nome dele, dizer: me processa, senador, me processa! Por eu estar dizendo que a tua mansão é ilegal, a tua mansão é imunda, a tua mansão é nojenta, que nem tu e que nem essa turma aí que tá ligada a miliciano, tá ligada a Muzema, tá ligada ao que o Brasil tem de pior e que o Rio de Janeiro tem de pior. E foram vocês, direta ou indiretamente, quem mataram. Os que mataram a Marielle. E de certa forma, os que mandaram matar
indiretamente a Marielle. Mas a gente quer saber diretamente quem mandou matar Marielle. E quem sabe também se a gente não reabre as investigações sobre o Celso Daniel. Tão logo a gente tenha a resposta e estejam na cadeia aqueles que mataram a Marielle. Sempre com aquela ponderação, com aquele equilíbrio, com aquele coração cheio de amor, luz e transcendência que vem sempre iluminar o teu domingo. Tenha um excelente domingo, sem churrasco. Não me vem com carne de animais mortos. Tchau.